take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Geração no ar e hoje discutindo a discriminação étnico-racial no Brasil. Estes dados comprovam a realidade que muita gente vive todos os dias. Durante todo o ano, estudantes de 94 cidades debateram este assunto no Parlamento Jovem. O projeto é promovido pela Assembleia em parceria com as câmaras municipais para contribuir com a formação política e cidadã dos estudantes. E o programa Hoje é Especial está sendo transmitido ao vivo na página do PJ no Facebook, para a gente ficar mais perto de quem participou e permitir que esta interação continue. Então eu conto com você para ajudar a fazer este programa, mandando perguntas, comentários e sugestões para a nossa conversa. No estúdio, Ruth Mitz, que é a gerente-geral da Escola do Legislativo, que está na coordenação do PJ desde o início, e a Ione Gonzaga, doutora e estudiosa da UFMG sobre relações raciais, que trabalha com políticas afirmativas, inclusive já foi secretária de Direitos Humanos no Estado. E tem essa galera aqui que representa 6 dos 16 polos que participaram dessas discussões. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, o Geração, essa casa aqui é de vocês. E eu queria começar mostrando quem são vocês, começar aquilo pelo Políbio. Me fala seu nome todo, de onde você é, quem que você está representando. A gente vai fazer uma rodada antes de fazer uma apresentação geral. Vai, Políbio, começa com você. Eu me chamo Políbio, sou da cidade de João Pinheiro, ali próximo de Paracatu, Patos. Faço parte do parlamento há 3 anos, esse é meu último ano. E no ano passado eu tive a oportunidade de estar representando a cidade de João Pinheiro na etapa estadual. Bacana! Vamos lá, Rayane. Meu nome é Rayane Gabriele Marques de Lima. Sou de Carandaí, perto de Juiz de Fora. Tenho 15 anos e estou representando o Parlamento Jovem pela primeira vez. E é uma honra para mim representar tanta diversidade, incluindo em um só projeto. Que chique, gente! Vitória. Meu nome é Victoria Leal, de Oliveira Leal. Eu sou da Barra do Tietê, do município de Conselheiro Pena, e eu estou honrada de estar aqui participando desse programa pela primeira vez aqui em Belo Horizonte. E eu me sinto honrada por estar representando meu município, porque eu não queria imaginar que eu estaria aqui. Pois é, agora a gente vai falar com a Sara ali atrás. Meu nome é Sara Bragini, eu tenho 15 anos, eu sou de Ubá, Zona da Mata. Eu estou representando também o Polo do Caparaó, é minha primeira vez também no PJ. E, igualmente, é uma honra participar desse projeto que está juntando tanta cultura num só lugar. É uma honra e é maravilhoso estar aqui, foi incrível. Muito obrigada. Vamos lá, Rafa. Meu nome é Rafael Ferreira Bispo, eu venho de Presidente Kubitschek, no Jequitinhonha. Eu estou no 2º ano do ensino médio, tenho 16 anos. É o primeiro ano da nossa cidade no Parlamento Jovem e também o meu primeiro ano de Parlamento Jovem. E é um prazer estar aqui representando minha cidade, meu polo. Espero que a conversa seja muito prazerosa para todos. Vai ser. E você, Willams? Meu nome é Willams dos Santos Silva, estou representando a cidade de Conceição das Alagoas. É meu primeiro ano no Parlamento Jovem também e estou honrado de estar aqui hoje. Representando a minha vai cidade. ser bacana demais, né não, Ruth? Você que há 16 anos está aí com essa meninada. Agora me conta aqui. Primeiro, peraí, só para eu dar um lembrete muito importante. Você que está aí acompanhando esse Gera Especial, já mandou a sua pergunta? Tem uma equipe grande aqui na TV Assembleia, aqui pertinho dos estúdios, te esperando para colocar seu comentário aqui no telão, hein? Então já manda aí o seu comentário. Ruth, este tema, discriminação étnico-racial,
Como é que foram as discussões? Quais foram os outros temas que quase chegaram a este ano também? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse processo. Importante dizer, Natália, que a escolha desse tema, ela é feita pelos jovens. Quer dizer, tem todo um processo de... Primeiro os polos mandam cada qual a sua sugestão, e aí apareceram várias sugestões dessas... que chegaram para nós no ano passado, porque a gente escolhe num ano, eles escolhem num ano a temática do próximo ano. Essa temática de discriminação étnico-racial, inclusive escritas de outra forma, essa ideia apareceu em vários polos. E quando teve a votação, os meninos escolheram. Tinha temáticas ligadas à área de saúde, tinha temáticas ligadas ao jovem no mercado de trabalho, meio ambiente sempre aparece, mas houve a escolha foi por uma maioria significativa. Quer dizer, os jovens realmente, tanto nas indicações, muitos polos enviaram essa sugestão, como no dia da escolha, na edição da plenária estadual do ano passado, os jovens também, a maioria absoluta, a grande maioria escolheu essa temática. E é uma temática muito rica, que está no nosso dia a dia. Quer dizer, os meninos, eles podem falar daquilo que eles vivenciam. Eles podem passar a prestar atenção em coisas que eles antes não prestavam. E, com isso, enriquecer, fazer com que a discussão desse tema avance. E mais, levar essa discussão para mais gente ainda. Quer dizer, esses meninos, eles multiplicam essa discussão que é feita no Parlamento Jovem. A cidade se envolve com as discussões. Você deve ter acompanhado pelas redes sociais, vocês também já acompanharam, que em muitas cidades isso vira um acontecimento. O Parlamento Jovem é um acontecimento que vai para a rua, que os pais acompanham, que se espalha entre os amigos. Então, eu acho que esse ano, como nos outros, vai ser uma... Pois é, e eles depois vão dar exemplos de como eles apropriaram desses conceitos e estão colocando na prática. Ione, a gente viu no início, a gente abriu o programa falando aí de dados alarmantes sobre essa questão do negro, do indígena, do quilombola. Você acha que... E tem alguns números que falam assim, o Brasil não é racista. Você acha que é desconhecimento ou desses dados, ou de que a própria pessoa vai replicando ali alguns pensamentos já incorporados numa sociedade e nem percebe aquele comportamento racista que ela está tendo? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos e todos. É um prazer, estar aqui conversando com esses jovens de vários municípios mineiros sobre um tema que me é tão caro, Eu pesquiso, além de ser uma mulher negra, mãe de 2 jovens negros, eu sou pesquisadora de relações étnico-raciais. Então, é muito importante esse momento de conversa, de diálogo aqui. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Com relação ao que você me pergunta sobre as afirmações de que o Brasil não é um país racista, esta é uma afirmação muito frequente, e surge assim, dos mais diversos setores, desde pessoas brancas que não querem discutir a questão racial porque usufruem, de certa forma, de um privilégio de ser branco, Ser branco, ter a pele branca significa ter privilégios no Brasil, até pessoas negras que já incorporaram esta opressão racial, que às vezes não querem se deparar com esse debate. Eu penso que é importante a gente trabalhar com os dados porque eles mostram muito mais do que uma simples afirmação. Eu falar assim, olha, as pessoas negras são mortas de forma violenta muito mais do que as pessoas brancas, isso é uma afirmação da Ione. Agora, quando eu trago os últimos dados do mapa da violência que saiu agora, que fala que em cada 10 pessoas assassinadas, 7 são negras, não é só a Ione falando, Tem pesquisas por trás disso, tem estatística por trás disso. Então, contra esses dados, pelo menos nós que somos pesquisadores da área e muitas pessoas que interpretam esses números não podem dizer que não há, E esta mortalidade desses jovens negros, desta população negra, ela está demarcada pela cor da pele, pelos traços fenotípicos, pela sua raiz,
afro-brasileira, né? Sua raiz africana. Então, isso é um dado que precisa ser problematizado por nós, né? Pelas juventudes e por todos que estão na esfera pública, né? Pois é, e você está falando da opinião de jovens, a gente vai chamar aqui agora no telão, diretor, coloca pra gente 4 estudantes de Catas Altas e Alfredo Vasconcelos. O Wagner aí falando que racismo não é brincadeira, não é legal, precisa ter o fim agora, lá de Catas Altas, que mandou essa participação pra gente aqui no programa hoje. Vamos ver o próximo que vai aparecer, que também problematiza isso, é o Vitor, lá de Catas Altas também. Devemos refletir e combater esse tipo de intolerância. Muito obrigada pela participação. O Douglas, a discriminação deve ser trabalhada constantemente nas comunidades e na sociedade, né? É isso que você acabou de falar, que a gente tem que falar sobre o assunto. Muito se fala, porém na prática pouco é feito, né? Vamos sair do papel, né? E aí eu queria ver com vocês, que participaram de todas essas discussões e tal. Antes dessa discussão, vocês já tiveram uma atitude, um comportamento, um pensamento que depois das discussões vocês pensaram assim, nossa, eu fazia alguma coisa que era racista, eu fazia alguma coisa que prejudica, ou eu não imaginava que isso eu estava repetindo um discurso que foi sendo ensinado. Vocês se pegaram com alguma coisa assim, Rafa? Me conta aí. Na minha sala de aula tem um colega que ele é negro e a gente, por ser cidade pequena, talvez a gente não percebe que as brincadeiras elas também são violências, então a gente acabava fazendo uma brincadeirinha. Não sei o que, nego preto, vem cá, vamos jogar bola com a gente. Urubu, essas brincadeiras, mas ele rindo, ele mesmo fazendo coisa, mas a gente não percebe que talvez só porque ele também tá brincando que tá certo. Aí depois do Parlamento Jovem mostra pra gente que a brincadeira também ela é uma forma da gente agir errado, mesmo assim, pensando tá certo, mas agindo errado. E acontecia olha bastante. Que interessante isso, né? Como a coisa se naturaliza. Chegou uma pergunta pra gente da Ariadna Zonta Rodrigues. O tema foi muito bem escolhido, uma temática fundamental para o dia a dia dos jovens. É isso que você falou, né? A gente vai perpetuando essas opiniões. E na hora que você ficou falando, a Vitória já ficou ali. O que foi, Vitória? O que você sente, assim? É que quando ele estava falando em relação às brincadeiras, eu me lembrei também de um colega meu que sofre esse tipo de brincadeira de mau gosto, e ele disse uma coisa que a pessoa também brinca. E eu me peguei perguntando uma certa vez, que a gente vê o exterior, ele está ali brincando, mas em casa, como é que ele se sente com aquele tipo de brincadeira, o que ele pensa, porque a gente vê o exterior da pessoa e não o interior. Então, automaticamente, ele pode sofrer com isso em casa, pensar que ele é um imprestável, que... Entende? Uhum. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo a gente vendo a pessoa se divertir juntamente com a gente tem que pensar, mas em casa, será que ele pensa e vê realmente... Será que ele está sofrendo com isso e não fala com medo de sofrer um bullying ali? Pois é, a turma do Fundão assistindo aqui, hein? Ué, mas não mandou a cidade que é, hein? Mas é seu colega? Então tá bom lá. Isso aí, Jefferson, continua assistindo. Bom, enquanto você está mandando a sua pergunta, nós vamos mostrar agora como que este racismo estrutural afeta a vida de muitas pessoas. Roda aí, diretor. Um país onde vários tons de pele e de origem se misturam desde a colonização. Uma democracia racial onde todos convivem em harmonia, sem diferença de tratamento e com oportunidades iguais. Segundo especialistas, essa definição de Brasil é o que alimenta há séculos a ilusão de que vivemos num estado livre do racismo, do preconceito e da discriminação. Estudo feito por um grupo de 40 instituições da sociedade civil que lutam pela igualdade racial no país mostra uma incoerência. Segundo a análise, pesquisas de opinião pública revelam que 87% da população reconhecem o Brasil como um país racista, mas 96% dizem não ser racistas. Para entender essa incoerência, conversamos com sociólogos e com quem vivencia o preconceito e a discriminação. Um cenário que começa a ser moldado desde a chegada dos portugueses a essas terras. Avelin é indígena e socióloga. Para carregar no corpo o modo de vida do povo cambiuá, enfrenta uma luta diária. De pequenas violências, tipo você na rua, as pessoas baterem na boca, um Uber que quando percebe que somos nós, passa direto, cancela a viagem,
um táxi que não deixa a gente entrar. Desde essas violências assim, que parecem pequenas, até a falta de acesso às políticas públicas. Eles são quase 900 mil, mais de 305 povos e 200 línguas. O grande desafio para os indígenas é vencer a invisibilidade. As pessoas querem que a gente fique num lugarzinho, nesse lugar que eles colocaram a gente. Se a gente sai desse lugar, deixou de ser indígena. Você não é indígena porque você está usando um celular, porque você está de roupa. Ou fique lá, morrendo de fome lá, ou morrendo na mão de fazendeiro, de mineração. Ou você deixe de ser indígena e venha para cá para se tornar mão de obra barata. Mas não ouse usar o seu cocá. Não ouse querer trazer sua medicina, o seu sagrado para cá, não. Porque aqui a gente tem que rezar a cartilha deles. Nossa, forte, né? Muito forte. Chegou uma pergunta pra gente, diretor, coloca pra gente aí no telão, que aí eu já vou emendar. Alunos de Presidente Kubitschek presentes na live. Isso aí, galera. Continua acompanhando a gente aqui, que a discussão tá boa. O racismo é tão institucionalizado que nossa dificuldade esse ano não foi trabalhar soluções contra o racismo, e sim mostrar que ele existe. É isso que a gente estava falando aqui, exatamente. Mais uma aqui, ó, do Juan, do PJ do Polo Caparaó. Qual a opinião de vocês em relação às leis existentes em nosso país hoje? Efetiva, falha, pouco respeitada? Juan, nós vamos te responder. Antes, nós vamos só comentar essa questão indígena aqui, né, Ione? Que a gente viu, olha só, o Uber cancela a viagem, o taxista passa direto, a gente não aceita um índio que usa celular para falar, eu não é índio. Ou a gente, é muito aquela coisa de se enquadrar uma etnia no olhar de quem manda, né? No olhar de uma elite. Se você não se enquadra ali, você ou fica invisível, ou você tem que se adequar ao que a gente... O que você percebe disso, Ione? De fato, há uma padronização, né? Mas é uma padronização no modelo branco, né? O modelo padrão é branco, masculino, hétero, né? Então, o que sai disso, né, o que ultrapassa esse modelo, acaba sendo o outro, né, o que vai ser estigmatizado, discriminado, invisibilizado. Acontece com os indígenas, acontece também com os negros, né? Há uma naturalização de um lugar, né? Então, assim, a beleza, o padrão belo é branco, né? Por isso, todo esse debate da questão do cabelo, né? Essa coisa de assumir o cabelo crespo, assumir o cabelo afro, vai na contramão do que nos é apresentado como o mais bonito. O cabelo mais que a gente vê, por exemplo, na mídia, né? Em sua maior parte, não é um cabelo como o meu, trançado, crespo, né? Ou como o da Vitória, que está maravilhoso ali, com o seu black. Né? Não, e eu vou falar que eu custei meu cabelo, eu alisei meu cabelo durante anos. Eu custei a tirar, porque eu falava, no vídeo, na televisão, não pode cabelo anelado. Só que agora é legal porque a gente vê, está quebrando isso um pouco, né? Mas isso é uma construção, né, por causa desses padrões, né, que já está tão naturalizado que a gente acha assim, eu que não dou conta do meu cabelo cacheado. Não, a gente não dá conta porque nós somos ensinados que há um padrão de beleza e esse padrão não reflete a minha corporeidade de uma mulher negra, por exemplo, né? Com os indígenas, da mesma forma, né? Eu acompanhei quando os indígenas começaram a chegar nos cursos de graduação na UFMG. Eu conversava muito com as meninas e elas falavam assim, estar na universidade era sempre um desafio, porque as pessoas têm um imaginário também do que é ser indígena, né? Do porte físico, Da maneira, né? das feições, de se comportar. Então as pessoas questionavam, né? Porque você vai encontrar vários tons de pele, de indígena também, e a gente tem um padrão, né, na cabeça. Então elas falavam assim, que o tempo inteiro as pessoas falavam, mas você é indígena mesmo? Né? Mas então fala a sua língua para eu ver se você é. As pessoas nem conhecem a língua, como que vai querer que o outro, né, se apresente como tal para satisfazer o seu desejo? Quer dizer, isso é uma violência, né? São essas violências simbólicas que vão fazendo com que o racismo, a discriminação aconteça e seja reproduzida. Quando o Rafael falava, né, das brincadeiras, e aí é importante a gente retomar, porque a discriminação racial ela não é uma brincadeira, né? O racismo está tipificado na Constituição como um crime, né? E a gente precisa ter isso claro.
ou escuro. A gente precisa ter isso em mente para que a gente veja, olha, esse tipo de brincadeira, por que só as pessoas negras são apelidadas? Né? Ô negão, ô neguinha, né? Por quê? Ô Pelé, sabe? A gente não faz ô brancão, ô branquinha. Então a gente precisa começar a se interrogar desse nosso comportamento, né? Para desnaturalizar isso. Falar assim, eu sempre brinquei assim, mas você não brinca com branco assim, por que com o negro pode ser? Pois é, e chegou então, pra gente desnaturalizar isso é necessário. E o PJ tem um grande papel nisso, nós já vamos falar isso, só marcar aqui, ó, da Núbia, Sara Braghini presente no estúdio representando o Parlamento Jovem de Ubá. Isso aí, galera de Ubá, continua participando. E a gente quer justamente, lá e cá, todo mundo. E a gente quer justamente agora falar dessas mudanças de olhares que o PJ acaba provocando com uma discussão dessa, né? Olha aí o que essa galera de Guaxupé e Diamantina mandou pra gente. Vamos ler? Deixa eu chegar aqui pertinho. Vejo muitas pessoas mudando lá, que eu consiga lutar pelos direitos daqueles que já não têm forças para lutar, que muitas vezes deve ter desânimo nessa caminhada, né, Maria Cecília? Me vi cada vez mais entusiasmada a continuar para sempre defendendo os direitos de quem sofre com esses preconceitos. Que bom, Luana, isso aí. Bacana ver essa transformação que o PJ está fazendo um papel social importante, ajudando a desmistificar os estereótipos impostos às minorias. Que é exatamente isso que a gente está falando, né? De você começa a perceber uma atitude que você tinha e que muitas vezes passava despercebido. Que mais exemplos que vocês podem dar pra gente? E você, Sara? Eu tive uma realidade completamente diferente de social mesmo. Para mim, eu já cheguei a comentar que o racismo, a cota racial, por exemplo, deveria acabar. Eu já falei isso e o PJ mudou muito essa visão minha, porque eu percebi que é realmente um povo que é excluído da sociedade. Eu como uma pessoa branca, posso falar que eu realmente tenho privilégios hoje, eu consigo perceber isso. Isso é muito triste, porque ninguém deveria ter privilégio na sociedade por determinada cor. Só por eu ser branca eu tenho algum privilégio, sendo que eles não olham o meu estudo, não olham o meu ponto de vista, que deve ser sim comparado, porque a questão do que a pessoa pensa é realmente importante. E ser excluído da sociedade por ser negro, por ter mais melanina no corpo, não é algo que deveria existir. E isso começou a se tornar parte da minha vida mesmo a partir do momento que eu entrei no PJ, que eu convivi com mais gente com olhares completamente diferentes. E a questão do indígena também. A gente tem um foco muito no racismo negro, da gente, por causa de consequência escrava, e é histórica mesmo. Mas o índio tem o estereótipo de que todo índio deve estar correndo nu na aldeia e tudo mais. Não é assim. O índio tem uma cultura, tem um modo de vida, sim, mas ele tem que se inserir de alguma maneira na sociedade. Ele pode, sim, fazer parte de uma universidade, ele pode, sim, estudar, virar um médico. Ele vai continuar tendo a cultura dele da forma que ele quiser, porque ele tem o direito de escolher isso. Ele é um ser humano como outro qualquer. Como eu tenho a escolha de ser católica, evangélica, budista, seja o que for, ele também tem a cultura dele. E a gente só tem que respeitar. A gente não tem que se inserir aquilo. A gente tem a maior obrigação de respeitar. Eu acho que é mais isso mesmo, que mudou realmente meu ponto de vista, e eu sou muito orgulhosa do PJ ter mudado isso de mim, e eu perceber isso hoje, porque eu realmente cometi um erro enorme na minha vida. E não deveria ter feito isso. Sara vendo Sara falando ali, eu fico até emocionada. Você fica orgulhosa disso que eu fico imaginando. Ela assim, nesse pequeno tempo, ela resume um dos subtemas do PJ. Né? O direito às identidades e a diversidade cultural. Esse foi um dos subtemas que o tema geral, discriminação étnico-racial, foi desdobrado. E essa fala dela mostra isso, quer dizer, a gente tem que defender o direito das diversas etnias, tanto indígenas, né, a questão do negro, a questão do cigano, né, temos que defender o direito deles lutar pela identidade, mas não torná-los a identidade. Eles são
diversos. Não Eles por são causa do diversos, mas estereótipo eles são deles. iguais nos direitos. Exatamente. Quer dizer, o que nos iguala é a condição de ter direitos, né? E agora, culturalmente e identitariamente, nós somos diferentes. E temos que garantir essa diversidade e essa identidade. Outra coisa, só incluindo aqui, é a questão de ver a representatividade negra, indígena e cigana na mídia mesmo. É uma coisa que hoje está muito grande em relação ao que era antes, mas tem que aumentar cada vez mais. É igual ela comentou que vê a menina negra assumindo cabelo crespo. É uma coisa que antes era fichada como coisa errada. Cabelo horrível, ruim, né? era Diziam, cabelo ruim, né? exatamente. Dizem ainda. Dizem ainda. E é uma coisa que ver mulheres famosas, negras, se exibirem com cabelo natural é uma coisa que inspira meninas da minha idade, por exemplo, que antes não conseguiam assumir esse outro lado delas, esse lado natural, porque o natural é bonito, o natural é o que deve agradar o ser humano. Em momento algum, uma menina deve alisar o cabelo porque ela quer alisar, porque ela viu que aquela outra mulher negra no Instagram é muito mais bonita porque tem cabelo liso. Não, ela é bonita porque ela é natural. Se ela tem o cabelo dela crespo, assume o cabelo crespo. Nada impede também da menina poder escolher o que ela quer. Ela pode optar por alisar, mas nada que seja partir da opinião do outro. Ela não deve mudar isso nela pela opinião alheia. Pois é, e nós estamos falando aqui da beleza do negro, nós estamos falando aqui, chegou uma mensagem para Vitória, Vitória, nossa querida representante do Parlamento Jovem de Conselheiro Pena, tem uma história muito linda de superação, graças à sua determinação e acolhimento dos pais adotivos Fernanda e Vilmar, missionários que adotaram e trouxeram de Moçambique. Então, Vitória, quando você chegou ao Brasil, você sentiu acolhida ou não? Você sentiu, às vezes, mais preconceito por ser negra do que por ser imigrante? O que você sentiu assim? A diferença, pra mim, por eu não ter focado mais nesse lado de racismo, é porque no tempo também eu não tinha estudo, tipo, não ficava com a visão aberta para isso. E meus pais sempre conversavam. Mas em questão, quando eu cheguei, eu usava aquelas roupas. A minha mãe até ficava, mas por que você não quer usar mais? Porque quando eu usava, tinha colegas que falavam, ela é macumbeira. Aí tal, e eu ficava meio que chateada. Eu usava miçangas com cabelo, e quando usava turbante, aí eu me sentia excluída. Na escola, por exemplo, eu tinha uma amiga. No dia eu cheguei na sala de aula, ela veio com tudo, Vitória, me abraçou, e eu dei um beijo na bochecha dela. Chegou um colega, perto mesmo da gengiva, falou assim, limpa sua bochecha que ela tá preta. Aí na hora eu fiquei tipo, sem entender, e ela olhou pra ele assim, e todo mundo na sala ficou calado pra perceber a situação, né? E eu me senti ofendida com aquilo. Mas, graças a Deus, os meus pais sempre me ensinaram que eu sou linda. E em relação ao cabelo, igual ela tava falando, aceitar o cabelo crespo foi muito difícil para aceitar o cabelo crespo. Eu sempre usei trança. Desde que eu cheguei aqui, sempre foi trança. Grande. E minha mãe falava, solta seu cabelo, ele vai quebrar todo. Você vai ficar cara que falando, não, na escola todo mundo me vê de trança e tal. E foi muito difícil para mim sair com o cabelo crespo. Eu tava pequenininho, eu saí com o cabelo crespo, falei, eles vão me ofender. E tem os meninos também que... fala, cabelo ruim, cabelo de palha, de bombril. E eu tenho os amigos, graças a Deus, sempre tem uma parte que apoia, que fala, não, você tá linda, continua. E isso ajuda bastante, é isso que eu quero enfatizar. Tipo, quanto muitos estão julgando, tem um pouco também que tá ali acolhendo, que tá ajudando... a você se fortalecer, isso, exatamente. Né? Pois é, e tem muita gente querendo participar, que o pessoal está aqui comentando comigo aqui no ponto, e a gente vai mostrar agora como é que foram os trabalhos. Deixa eu só, isso aqui é 10 segundinhos, Ione, só um minutinho, que o pessoal mandou pra gente lá de representantes de 10 polos. Eles mandaram alguns vídeos mostrando como é que foi o trabalho lá e na sequência...
a Sara trouxe um tema, eu tive a oportunidade de participar do PJ em Montes Claros e em São Lourenço. E nos dois municípios apareceu o debate sobre cotas. Né? Essa questão de acesso à universidade, principalmente à universidade pública, né? Desde os anos 2000, que há um debate, né, no cenário brasileiro, e esse debate, embora as cotas, né, já tem uma legislação, já tem um julgamento do Supremo Tribunal, ainda continua suscitando muitas dúvidas, né? E uma das coisas que é mais importante é quando a gente vê os jovens, né, como a Sara dizendo, olha, a partir do momento em que eu discuti, que eu estudei essa temática, eu compreendo que as cotas, elas são resultado de muita luta dos movimentos sociais, mas elas são também direito das pessoas, né? Não é um benefício que está se concedendo às pessoas negras para elas acessarem a universidade. Não é isso, né? Tem todo um histórico de impedimento de se acessar a educação, né? Os negros, durante muito tempo, né, foram impedidos, inclusive legalmente, de acessar a educação. E aí isso traz, né, consequências ainda hoje. Quando a gente olha para a presença negra de pele preta no parlamento jovem, a gente observa assim, olha, tem estudantes brancos, estudantes pardos, e os pretos de pele preta como a minha, eles são minoria. Né? Não sei como foi nos municípios de vocês, mas nos municípios em que eu estive, eu observei isto. E na realidade, por que isso acontece? Nós sabemos que a discriminação no Brasil, quanto mais escura a pele, maior a incidência da discriminação, né? Isso é um dado. A outra coisa, nós sabemos também que quanto mais preta a família, mais pobre é esta família. Então, principalmente os meninos, os jovens, eles deixam as escolas para buscar a atividade de trabalho, né? Então, um tema que perpassou muito no debate dos municípios em que eu participei foi a questão de trabalho. Como que os jovens têm acesso a trabalho, principalmente os pretos, porque há uma discriminação, por exemplo, no comércio, né? Não se admite esses jovens. Então, acessar esse primeiro emprego, né? Há uma dificuldade para todos os jovens, para os jovens negros isso acontece em maior intensidade. Então, fazer esse link com as oportunidades educacionais, isso é muito importante, né? Então, compreender as cotas como direito é fundamental. A outra coisa, assim, né, da fala da Vitória, que acontece nas escolas, né? Em muitos momentos, os meninos falam de uma discriminação que acontece e na escola há um silenciamento. Então, por isso é importante a gente fazer o debate a partir, né, da Lei 10.639, que fala da importância de incluir a história e a cultura africana e afro-brasileira nos currículos, né? E da Lei 11.645, que fala da inclusão da história e cultura indígena nos currículos, para que a gente compreenda, né, que são sujeitos de direitos também, como a Ruth enfatizou aqui, né? A gente... Só completando aqui, porque esclarecendo para claro. Os meninos trouxeram lá, falaram em subtema 2, subtema 3, para quem não sabe, o tema discriminação étnico-racial foi dividido em 3 subtemas. O primeiro subtema, que é sobre as desigualdades, sobre desigualdade socioeconômica. Desigualdade socioeconômica. O segundo, que é a violência por motivo de étnico-racial. E a terceira, que nós já citamos, que eu citei na hora que Sara colocou, fez a colocação dela, que é o direito à identidade e à diversidade cultural. Pois é, e aí a gente está falando disso, assim, dessa mudança de pensamento, e aí chegou uma pergunta para os meninos do Sandro, ó. Ele fala, como vocês vão lidar com as pessoas ao redor de vocês após terem adquirido o conhecimento? E como é que vocês podem ajudar quem sofre e falar com quem age de preconceito? Incluindo no que a Vitória falou, que ela sofreu muito preconceito na escola, no início, quando ela veio para o Brasil, eu percebi também depois que eu entrei no PJ que eu, por ter um privilégio na sociedade, por ser branca, eu tenho sim que defender o direito dos negros. Porque, infelizmente, eu tenho uma voz na sociedade em relação aos negros. As pessoas me ouvem mais simplesmente pelo fato de eu ser branca. E eu tenho que usar essa minha voz para defender as pessoas menos favorecidas. Então, se eu ver uma menina
igual a Vitória, sofrendo preconceito na escola por ser negra. Eu tenho sim que parar e explicar que aquilo que ele está fazendo não é certo, porque ela não é diferente dele só por ser negra. E isso, o PJ trouxe para mim uma visão de que eu tenho que defender os índios, os negros e os ciganos por ter mais voz na sociedade, infelizmente porque eu sou branca. Infelizmente eu tenho privilégio porque eu sou branca, mas eu vou usar desse meu privilégio para favorecer os outros. E aí, ó, chegou uma questão aqui para a Rayane. Foi muito incrível esse 1 ano de PJ, ainda mais com a Rayane representando o Polo Vertentes e Carandaí. Voa, garota! Isso aí, quem quer falar alguma coisa? Deixa eu só ver o que a Poliana está falando. Gostaria que os alunos comentassem sobre a perspectiva de aumento das penas para os crimes raciais que foram aprovadas nas propostas para a plenária estadual e se eles acreditam que o encarceramento é uma boa opção para a solução do problema. Rayane, então eu começo com você. Bom, relatou sobre a questão como que a gente transparecer o nosso conhecimento para as pessoas. Quando a gente tem um conhecimento sobre o que aconteceu, como chegaram ao Brasil, como que está no Brasil, a gente mostra que a gente tem um pensamento aberto. Por exemplo, se uma pessoa sofre preconceito, lógico que eu tenho conhecimento, vou chegar perto dela, vou conversar, vou explicar para ela e vou acolher ela. Porque a questão da gente sofrer preconceito é não só por fora, mas por dentro também. Porque toda brincadeira tem 10% de verdade. Ninguém brinca com você, nossa, eu tô brincando, não. Se você tá brincando, é porque tem um sentimento de verdade. E isso que a gente deve olhar o interior, não por fora. Cada vez mais a gente... Como que eu posso dizer? Pois é, você está falando de recreativo, das brincadeiras. Vou aproveitar e colocar a pergunta da Stephanie aqui, ó. Eu li um livro sobre racismo recreativo e fala pouco sobre isso. Como lidar quando somos vítimas ou quando presenciamos? Que é exatamente isso que a gente está comentando, só para botar a Stephanie aqui na conversa também. Pode continuar, Rayane. Bom, ela falou como que a gente deve lidar como somos vítimas. Ou quando presenciamos, que foi o que a Sara falou lá, né? Quando a gente somos vítimas, a gente fica meio recuado. A gente não tem aquele ato de chegar e falar. Muitas das vezes a pessoa não tem voz. A voz dela é oculta. E sempre, por exemplo, a gente é jovem, a gente é relacionado com várias pessoas. E sempre tem aquela pessoa que você é mais chegada, que você tem mais intimidade. E quando a pessoa vê que você tá no canto, você tá isolado, ela vai chegar perto de você. O que tá acontecendo com você? A gente pode conversar, você pode dialogar o que tá acontecendo com você? No dia a dia, em casa. Até em casa mesmo a gente sofre preconceito. E nós vamos falar dessa coisa dentro de casa daqui a pouquinho aí. Calma, você embola as coisas. Eu quero ver com os meninos aqui. Williams, Paulinho, como é que vocês veem isso? Como é que vocês... Aqui, ó, vamos ver, chegou o Darley aqui, ó. Peraí, volta aí pra mim. O racismo é um problema que viemos tentando combater e o projeto Parlamento Jovem vem com o intuito de ajudar os jovens que são o futuro da nossa sociedade a entender e respeitar todos sem distinção de raças, porque somos todos seres humanos aos olhos de Deus e não temos desculpas para aceitarmos esse tipo de conduta. Obrigada, Darley, E a Sara, meu primeiro ano de PJ, me deparo com esse tema. O tema me fez refletir sobre todas as vezes que fui debater contra pessoas que praticavam a discriminação com terceiros e quando eram preconceituosos comigo. O silêncio reinava. O trauma psicológico adquirido com o preconceito é a pior das consequências, creio eu. Realmente, né? Isso impacta muito no dia a dia de um jovem que está ali na adolescência. O que você acha, Rafa? Esse silêncio que ela fala aí, eu acho que é o que tem que acabar. Quando a gente sofre, quando a gente vê, a gente tem que botar pra fora tudo aquilo que a gente sabe e mostrar pra pessoa que discriminar a pessoa simplesmente porque ela tem uma cor diferente, a pele preta, o cabelo duro, ela não é menor. Ela é igual a mim, ela tem voz, ela tem que romper o silêncio e começar a lutar também pelo que ela acha que é certo e para mostrar que ela não vai ficar indefesa naquele papel que colocam ela como alguém menor do que ela é. E vocês, Políbio, Williams, essas discussões aconteciam não só durante as reuniões do PJ, mas também acontece muito no Facebook, né, no plano digital ali, na página do PJ no Facebook. Como é que era? Às vezes você acha que no mundo digital ainda o preconceito e como a pessoa não está cara a cara, às vezes isso descamba mais ainda. Você vê que as pessoas às vezes são muito mais violentas no meio digital. O que você acha? Sim, com toda certeza, porque a internet ela passa uma ideia de que você está seguro naquele ambiente. Que você pode falar o que você quiser e que você não vai sofrer nenhum tipo de consequência. E não é bem assim.
nos dias de hoje tem políticas já voltadas para isso. A legislação ela ainda está no início, voltada para isso, mas ela está caminhando. Então a gente precisa fazer com que isso continue caminhando para essa ideia de impunidade na internet acabar. O que você acha, Willames? Eu acho que ele tá certo. Quanto mais, tipo, a pessoa tá ali, tô atrás de uma tela, não vou sofrer nada aqui. Qualquer coisa que eu ver. Aí tem o fato das brincadeiras também. Muitas postagens brincando, mas de vez em quando tem a verdade, né? Como a Rayane disse, sempre tem uns 10% de verdade. Ou mais, né? Ou mais, né? E por falar em meios digitais, eu vou contar uma novidade para vocês. Vocês têm a página do PJ no Facebook, né? Agora, o PJ ele vai ganhar um Instagram. Então, já segue aí, você que está acompanhando, @PJ de Minas. O lançamento oficial é no dia 18 de setembro, no dia da plenária, mas vai lá, faz um story. Você que está aí assistindo ao vivo, aí faz um story que o pessoal já vai repostar esse seu story aí que você fizer, marcando aí PJ de Minas. E por falar em redes sociais, nós vamos agora mostrar algumas ações que a coordenação do PJ faz, entre elas a campanha Como Vejo a Minha Cidade, sempre alinhada ao tema em discussão. Vamos ver o resultado deste ano. Roda aí. Bacana demais. E agora já chegaram mais 2 comentários que meu diretor vai colocar aqui na tela. PJ é algo de grande importância para nós jovens. A Clara nos faz ter conhecimento e argumentos concretos, nos faz crescer como ser humano. Obrigada, Clara, pela participação. Vamos ver o próximo que chegou? Genistela Barbosa. Willames dos Santos, representando o Parlamento Jovem de Minas, Conceição das Alagoas, Polo Triângulo. Ó, cheio de torcida, hein? Organizada, tô gostando de ver. Gente, as fotos, vamos falar desse concurso, né? Que todo ano ele tem essa temática e ganhou uma foto muito emblemática que os estudantes foram para a porta de uma fazenda, né? Que funcionava como mão de obra escrava, né, Ruth? Exatamente. Deve ter sido difícil escolher, né? Não, na verdade, as fotos são sempre muito boas. Quer dizer, os meninos são muito criativos, são feitas as fotos que são enviadas. O que vai definir o primeiro lugar, o segundo lugar, é o número de curtidas que a foto vai ter. Mas a campanha, ela não é a primeira vez que ela acontece, já vem acontecendo há alguns anos. E o resultado é sempre muito interessante, muito bacana. Essa foto mesmo que você citou, de Visconde, do Rio né? Branco, não é só a foto, é o que representa, né? É o simbólico que está ali, né? E os meninos dando para nós a resposta de que eles estão atentos, que eles estão olhando a cidade a partir desses conhecimentos que eles estão adquirindo no projeto. Quer dizer, o olhar deles não é mais o mesmo. Quando eles olham para aquela fazenda, eles já veem outras coisas, diferentes da que eram vistas antes das discussões, antes dos estudos que vocês empreenderam durante as atividades do projeto. Né? Alguém quer comentar uma foto que o grupo tirou? Eu só vou comentar a foto que a gente tirou em Ubá, que foi um consenso que a gente chegou entre a coordenação do PJ, que foi o tio Juliano e a tia Ariadna, junto com os parlamentares. A gente decidiu fazer uma foto bem no esquema da foto de Visconde do Rio Branco. A gente foi no ginásio São José, que é um lugar turístico, entre aspas, lá da minha cidade, que tem uma consequência histórica muito longa, uma história muito antiga. E a gente juntou um grupo de capoeira, um grupo de capoeira, um grupo de congado da nossa cidade, juntamente com o PJ, e a gente tirou uma foto que foi muito interessante. Depois a gente fez uma roda de capoeira com os capoeiristas de lá, e foi algo que foi surpreendente, porque a gente viu realmente representando para quem está vendo de fora o que a gente trabalhou lá dentro, a junção de culturas. E isso foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, e foi uma decisão assim que eu achei incrível
particularmente falando, que representou bastante que a gente trabalhou nesse ano com o PJ. E só voltando, alguém perguntou das consequências das leis, como é que estão hoje em dia. Nós não respondemos isso, né, Ione, que realmente mandou. Peraí, só a Estela falando que eu amo fazer parte desse projeto. Que bacana, Estela. Claro, mal vejo a hora de ir para o plenário estadual em BH e conhecer mais pessoas que lutam por algo tão importante que é a discriminação étnico-racial. Obrigada, Clara. Dione, Polo Oeste está ligado na live. Isso aí, continua. Fica com a gente. Aí a Estela, volta aí pra gente. O Dione já. Aí, Dione, você tá conquistando aí o pessoal. Ele só quer deixar você aí ligado na live. Então, peraí, a gente pulou essa pergunta, que tem uma logo do início, que era em relação à legislação hoje, e a gente vai falar sobre o crime de racismo, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, Ione? O que você acha dessa legislação que a gente tem aí hoje? Bom, eu penso que a legislação, primeiro eu acho que é importante dizer que as legislações que a gente tem que criminalizam o racismo e que expõem para a sociedade, né, este grave problema social, ela resulta de muita luta dos movimentos negros, porque há uma legitimação, né, desse racismo por parte das pessoas brancas. Então, quando Sara fala assim, eu me sinto no dever de falar, né, contra as discriminações. Quer dizer, é importante que todas as pessoas pretas, as pessoas pardas, as indígenas, as brancas, discutam a questão racial, né? E isto deve ser colocado para todos nós, porque nós vivemos em sociedade, então os problemas nos afetam da mesma forma, assim. Então, enquanto um problema social. Claro que nós, negras e negros, sofremos muito mais o impacto do racismo e da discriminação racial. Mas as pessoas brancas, elas precisam discutir o que elas, enquanto pessoas brancas, podem fazer no seu grupo para reduzir essa discriminação. Então, o que, enquanto uma pessoa branca, ela pode discutir com as outras pessoas brancas para não reproduzir, né, esses estereótipos? Né? E não falar pelos negros, né? Os negros vão falar por si, né? Os negros vão falar da sua dor, os negros vão falar que não gostam dos apelidos ou que se sentem inferiorizados quando utilizam uma roupa, uma indumentária de sua religião e esta indumentária é tratada de forma discriminada, falando que é da macumba, por exemplo, né? As pessoas têm, infelizmente, uma concepção errônea sobre as religiões de matriz africana, né? Então, eu acho que isso é importante. A outra questão é que também as legislações, né, elas falam de uma forma muito potente da necessidade de implementação de uma política pública que de fato criminalize o racismo. Agora, nós não vemos isso acontecer muito na prática. Por quê? Porque quem está nessa esfera que define legislação ainda são as pessoas brancas. E é por isso nós precisamos ter mais pessoas negras ocupando esses espaços. Nós precisamos que os jovens negros discutam a questão racial lá no Parlamento Jovem, dentro das escolas, nos espaços em que eles frequentam, mas também que eles acessem, por exemplo, a Câmara Municipal, que eles acessem a Assembleia Legislativa, que eles acessem a Câmara Federal. Por quê? E toda a esfera da justiça e todos os outros espaços. Porque aí nós vamos ver a presença negra nesse espaço e aí nós vamos falar por nós. Nós vamos construir, né, a partir desse nosso olhar e da nossa experiência enquanto pessoas negras. Eu acho que isso é necessário. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, que é a Lei 12.288, que é de 2010. Né? E quando eu fui para o parlamento, às vezes eu falava, todo mundo conhece o Estatuto da Igualdade Racial? Quase ninguém conhecia. É uma lei de 2010. Lá está descrito quais são os direitos, né, da população negra, que é a população que já ultrapassou os 50%. Né, da população brasileira. Pois é, e sobre essa legislação,
Você quer... Eu só queria lembrar, né, e chamar a atenção de que essa questão da importância de estar atento às leis, quer dizer, também isso o Parlamento Jovem evidencia. Quer dizer, nós estamos, é um projeto desenvolvido por uma casa legislativa, em parceria com outras casas legislativas. Os meninos que participam, os estudantes que participam, eles apresentam sugestões para a produção de algum tipo de iniciativa legislativa. Quer dizer, acessar esses espaços de poder é fundamental. E aproveitar, quer dizer, acessar a Câmara, como disse a Ione, acessar o Congresso Nacional, acessar a Assembleia Legislativa, aproveitar que vocês conhecem mais para divulgar esse conhecimento que vocês adquiriram no projeto, de como funciona o poder legislativo, de como que vocês, como que os estudantes, como que a sociedade pode dialogar com esse poder. Isso é fundamental, porque as leis, elas estão aí estabelecendo as regras para esse jogo, para o jogo democrático, para nossa convivência em sociedade. E é preciso que essa lei tenha eficácia, que ela represente as regras que melhor vão encaminhar o andar dessa sociedade. Né? É interessante. Falando dessa parte do legislativo, é importante o PJ nisso, porque como no Parlamento Jovem a gente está sempre querendo fazer projetos para ou intensificar a lei, ou criar uma lei em cima daquilo, é importante que chegue nas grandes casas legislativas, porque mostra mostra a visão de pessoas jovens que talvez tenham a mente mais aberta do que aqueles que estão lá dentro das grandes casas legislativas, que talvez vêm de uma linhagem, uma forma de entender sobre isso um pouco mais antiga e ultrapassada do que o que a Estela está falando. Ó. Quando debatemos a cada ano um tema, abrimos nossas mentes e quebramos muitos rótulos sobre o assunto. Sou muito grata por ter aberto tanto a minha mente nesses 4 anos e principalmente por nossa coordenadora Neia, que nunca mediu esforços para nos manter no projeto. Gostaria de saber o que mudou na visão dos alunos sobre o tema após o debate. A gente está falando muito disso, né, Estela? A Laísa, PJ fazendo a diferença na vida dos jovens. Apoio o Parlamento Jovem, ótima iniciativa, resultados expressivos na formação para a cidadania. O Hernani, já não são o futuro do Brasil, e sim o presente. Ai, que trem, hein? É interessante, quando eu estive lá em Montes Claros, eu conversava com os jovens e um deles me disse assim, olha, é a primeira vez que eu entro na Câmara Municipal. Né? Então, olha, veja bem. Então não era só aquele jovem. E a gente sabe que essa é uma realidade, né, colocada principalmente para quem vem de uma periferia, não é? Nós não somos educados para achar que aquele lugar também nos pertence. Que nós também temos o direito de acessar aquele espaço. Então aquele jovem dizia isso, assim, é a primeira vez que eu entro na Câmara. É a primeira vez que eu olho as fotografias, né, que estão expostas na entrada da Câmara. E eu falei assim, olha, que exercício interessante. Então vamos olhar as fotos dos presidentes da Câmara. Todos, não, tinha uma parece-me, se eu não estou errada, tinha uma mulher, mas os demais todos homens brancos. Então, quer dizer, olha esse lugar aí. Né? Então, para a gente pensar, né, toda essa questão da discriminação racial e das consequências, né, do racismo e da repercussão, né, disso na nossa vida no tempo contemporâneo. Porque, como um jovem disse aí, nós não somos o futuro, somos o presente, de fato é no presente que essa moçada vai dizer assim, o que nós estamos querendo enquanto política pública para a juventude? Pois é, já que você está falando sobre isso, vamos refletir. O nosso programa está chegando quase no final, gente. Pois é, olha só, o negócio passou rápido. E antes dos meninos falarem a última palavrinha final, a gente vai deixar uma mensagem que a nossa equipe preparou. E aí a gente queria deixar essa mensagem para a gente repensar o nosso papel como cidadão. Roda aí, diretor. O maior desafio para os negros hoje é estar vivo. Morre-se de várias formas, desde a infância, por não ter, por exemplo, condições de saúde, né? Por morar em lugares que não têm acesso
a saneamento básico, porque mora distante, às vezes fica segregado, longe dos hospitais. Essa luta antirracista, ela parte de pequenas desconstruções, né? Porque como ser racista é aprendido, não ser racista, né? E ser antirracista, porque mais do que não ser racista, tem que ser anti, tem que combater o racismo. Também é aprendido. Independente se eles tiverem a cor da pele mais clara ou não, eles têm que entender que é uma responsabilidade deles também lutar pela causa indígena. A causa indígena é de todos os brasileiros. E quando eles apoiam, quando eles abraçam a causa indígena, seja nos indígenas que estão aldeados, seja nos indígenas que estão isolados, os indígenas que estão sendo massacrados na aldeia ou cá na cidade, que essa responsabilidade é deles também. Porque é o sangue deles que está sendo derramado de novo. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, patos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabês. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, patos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabês. Pois é, então antes da gente encerrar, a palavrinha das duas que estão aqui na fila para falar. Bom, Vai, eu queria comentar o que ela falou sobre as leis. A questão do nós teve um grupo de trabalho, GT, que todas as vezes que a gente montava algum projeto de fazer leis, ideias, a gente procurava na internet se tinha leis sobre aquilo e sempre a gente encontrava as leis. Só que o que acontecia, elas não eram praticadas. Sim, não tem eficácia, não eram né? no nosso dia a dia. A gente não sabia, por exemplo, eu não sabia que o ser humano tinha o direito de ir e vir. Aquela questão, o ser humano tem que saber as leis para reivindicar o seu poder. O ser humano tem o seu poder, tem o seu potencial. E só basta ele correr atrás e mostrar aquele potencial que ele tem. Somos uma geração que quer mostrar o nosso poder, que quer mostrar a nossa firmeza. E estamos lutando para isso. A gente quer mostrar que a gente somos capazes. E é demais. Sara, rapidinho pra gente encerrar. Só pra terminar aqui, é só lembrar e enfatizar que as pessoas que estão representando lá em cima nas grandes casas são mera representação do povo. Então, a gente tem que lutar por eles representarem o que a gente pensa. Então, a gente se envolver na política pelo PJ faz a gente cobrar e saber como cobrar eles da representatividade certa lá em cima. Eles têm, sim, que ter acesso às leis que a gente proporciona, que a gente cria, ou que a gente quer cobrar, porque eles estão representando a gente, eles estão representando um povo, o Brasil todo está sendo representado por aquelas pessoas. Então, ser representado da forma errada não pode, a gente tem que cobrar isso mais e ter acesso à política. Que orgulho, hein? Ô, gente, infelizmente a gente fica por aqui. A gente tem muita gente para agradecer, a você de casa que participou, toda essa galera que veio de 6 polos, ao pessoal da escola que faz esse trabalho tão importante, equipes da Assembleia e deputados que apoiam este projeto há 16 anos. Ione, muito obrigada pela participação e pelo trabalho aqui de tentar reduzir essas desigualdades. Sigamos juntos. E aí, se você perdeu esta live, você poderá revê-la amanhã às 7 horas da noite aqui na TV Assembleia. E no fim de semana da plenária final, nós vamos reapresentar uma versão um pouquinho mais curta também. Depois ela estará lá no portal da Assembleia e no YouTube, como todos os nossos programas. Acompanhe as novidades também no nosso Twitter e mande sugestões, críticas, comentários, elogios pra gente. A gente fica por aqui. Valeu, galera! Tchau!